Boa noite a todos. Vamos continuar com a nossa matéria, Religiões Comparadas Orientais. Hoje nós vamos trabalhar com Shintoísmo. Toda aula eu leio um artigo muito importante. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Então, nosso objetivo é apenas comparar Shintoísmo, a religião do Japão, a terra dos deuses. Irmãos, é só no Japão. É só no Japão. Só no Japão. Até tentaram na Coreia, mas não funcionou. É só quando eles tentaram conquistar a Coreia. Mas é a religião do Japão. Ah, mas eu vi aqui no Brasil. Não, então é japonês. Entendeu? Gente, estão vendo o nosso gráfico aí? Olha que interessante. No Japão, 1% sem religião. É recente, hein? Budismo, 13%. Shintoísmo, 80%. Cristianismo, 3%. Inclusive nós temos um aluno, ele me convidou para ir fazer um trabalho lá no Japão, bem a hora que chegou a pandemia. Agora estamos aguardando, vamos ver. Claro que eu vou levar a minha esposa comigo, né, no Japão, vou levar comigo. Vou deixar ela aqui. Exatamente. Bom, vamos lá. Outras religiões, 1%. Sem resposta, 2%. Essa é a pesquisa. Então, 80% shintoísta. Certo? Agora veja esse outro gráfico. Sem religião, 62%. Shintoísmo no Japão, mesmo Japão, são duas pesquisas. Mas por quê? Não, porque uma coisa é ter o nome de shintoísta, outra coisa é praticar a religião shintoísta. Entendeu? O shintoísmo está impregnado na população japonesa. O sistema que nós vamos aprender agora, mas frequentar, por exemplo, o Brasil não é um país cristão, 85%, 90% cristãos. Agora, quem realmente vive o cristianismo? Vive. Quantos por cento vocês acham que vivem o cristianismo? Fala, meu camarada, esse é crente. Não, não sei, não vou exagerar. Mas, vocês conseguem ver a diferença? Brasil, país cristão. Mesma coisa o Japão. Uma coisa é você nasce no Japão, você vai se envolver com essa religião. Ela faz parte da cultura japonesa. Agora, quem frequenta templo shintoísta? Entenderam a lógica? E aí, aumenta o budismo. Você vê que interessante? Entenderam até aí? Entenderam a lógica? Bom, uma das profissões de fé mais antigas do mundo. Lembra que nós aprendemos a mesma coisa sobre o hinduísmo? Uma das mais antigas? Então está na mesma época aí. Com certeza foi depois do dilúvio. Que eles, ali no capítulo 10 de Gênesis, que tem a tabela das nações. Que eles, depois da Torre de Babel. É uma religião étnica, ou seja, é uma religião de um único povo, Japão. Então, falou shintoísmo, tem que vir Japão na sua cabeça. Povo e religião formam uma só coisa, com a cultura, a história e a mentalidade. Olha, irmãos, que interessante. Não é uma religião proselitista, ou seja, não envia missionários para difundir entre os povos. Não tem missionário. O missionário shinto não tem. O cristianismo tem, o islamismo tem, aí não tem missionário. Mas Mormon está dentro do cristianismo, é o pseudo-cristão. Mormonismo é pseudo-cristão, então está dentro do... mas está dentro da teia, está dentro do... Bom, vamos lá. Tudo bem então? Não tem essa preocupação.
Em sua origem, o shintoísmo não possuía nome, doutrina nem dogmas. Na origem dele, não tem livro, não é igual nós estudamos o taoísmo, o confucionismo, que tem obra, tem livros. Não tem nada. Isso aí surge, não tem um fundador. Não era sistematizado. Não era. Embora eu falei, não tem um fundador. Lembra do hinduísmo? Também não tem fundador o hinduísmo. Lembra ou não? A senhora lembra? O hinduísmo. Na Índia não tem um fundador. É um negócio cultural que vai acumulando aquele saber, um vai passando para o outro. É diferente, por exemplo, do budismo, do cristianismo, do islamismo. Tem um fundador. Até as pseudo não tem. Semelhança com o hinduísmo. Constitui-se de um conjunto de ritos e mitos que explicavam a origem do mundo, do Japão e da família imperial. Ela era considerada como descendente dos deuses. Até pouco tempo, isso, o Hirohito, não é isso? O nome do... mas depois da Segunda Guerra Mundial, perderam a guerra, foi feita uma exigência, uma pressão, então parou. Não é mais considerado oficialmente descendente dos deuses. São humanos. Mas até a Segunda Guerra Mundial eles eram. Por isso que tem os kamikazes, aqueles guerreiros. Depois da guerra continuaram ainda guerreando, aquela ideia de Japão mesmo, de deuses, filhos dos deuses. Eles se consideravam, hoje está mudando essa mentalidade, mas o Japão, os japoneses, filhos dos deuses. Entendeu? Não goza de um corpo doutrinário bem definido e dotado de organização, nem tampouco um código de conduta coeso e sistemático. Não tem uma teologia. Nós temos no cristianismo uma teologia sistemática. Você tem teologia no islamismo, tem teologia. O taoísmo tem as obras, se bem que o taoísmo virou religião depois bem depois da morte dele, que era uma filosofia. Já o Confúcio não virou uma religião, continuou sendo uma filosofia. Toda a Ásia ali foi influenciada pela filosofia do Confúcio, e os empresários, muitos empresários no Ocidente também usam a mesma filosofia na empresa, que é uma filosofia de vida. A filosofia a gente aprende que ela é aperfeiçoada, né? Ela vai de... O que significa? Está vendo esse portal aí? É o T-O-R-I-I. É entrada dos deuses. Porque no Japão eles acreditam que a natureza, as montanhas, os rios são todos deuses. Então todo templo shintoíta tem esse portal aí. Vocês já viram? Bonito, não é? Em São Paulo ali tem bastante, ali na Liberdade, que é a área do Japão. Então tem esse daí. Quando você passa, portal dos deuses. Então o japonês, quando ele passa, ele presta reverência, e quando ele sai, a mesma coisa. Então você está na tradição deles. É uma coisa bem feitinha, muito cuidado. O quê? Não, eles têm, todo lugar lá tem. Parece que ficou intacto, não é? Acho que eu já vi isso aí também. O termo nipônico, japonês nipônico, Shinto. Olha lá, o termo nipônico Shinto se origina em uma nomenclatura chinesa transcrita como Shentao. Olha o tal de novo aí, Shentao. Ambas traduzidas por caminho dos deuses. Olha o tal aí, caminho. Pelo menos o tal vocês aprenderam, né? Tal. Ou Dao. Tem gente que fala Dao, mas está escrito tal. Porque, irmãos, essas palavras são palavras transliteradas. Vocês sabem o que é transliterar uma palavra? O que é transliterar? Pegar a pronúncia, né? Por exemplo, Shalom. Shalom é paz, tradução paz, mas como translitera Shalom? Como que? S-H-A-L-O-M, Shalom. Shalom quer dizer paz. Então translitera Sheol, habitação dos mortos.
Hades, vocês estão aprendendo grego, habitação dos mortos. Voltando aqui, essas palavras são transliteradas, então você pode encontrar Dao, mas o mais comum é o Tao, que são dois princípios, o Tao e o Yin Yang, que é o positivo e negativo, que rege tudo na natureza. Então você precisa entrar neste formato para você chegar no Tao. O alvo é alcançar o Tao. Ambas traduzidas por caminho dos deuses. Todavia, a aplicação desse termo à religião japonesa só ocorreu no século VI, depois de Cristo. E isso com a finalidade de evidenciar sua distinção do budismo. Então o budismo estava crescendo lá no Japão, então para diferenciar começaram a fazer essa distinção, mas nem esse nome Shinto eles utilizavam. Mas para fazer essa, não, eu sou shintoísta, não sou budista. Fizeram isso daí. Eu pensei que o budismo fosse a maioria lá na Não, o budismo é na Índia que nasceu. Eu achava que era no Japão. Eu também já cheguei a achar, mas não. Não, calma aí, irmãos, calma aí. Vamos lá de novo. Você falou uma coisa importante e vamos ver de novo. Olha só, vamos olhar o nosso gráfico. O que é o vermelho? 80% da população está mergulhado nessa cultura. Não significa que ele é praticante. Não tem o católico não praticante. A maioria dos católicos, a maioria é o quê? Católico é o quê? Nominal ou praticante? Nominal, a maioria, não é? Mas é católico. Aí o cara, aí se você é católico, eu sou, mas eu vou só, ele não vai, ele vai batizar, mas é católico. Faz o sinal da cruz, é católico, mas não vai na missa. Shintoísmo predomina no Japão. Budismo, 13%. É significativo também, é ou não é? Tá, agora, por favor, budismo. Quem vai lá no Japão, da população que frequenta, só vai para 31. Mas como que pode ir para 31 se lá estava dando 80? Ah, mas não tem católico que também vai no centro espírita? E é católico? Não tem católico que agora vai na nossa igreja também? Tem um monte de católico indo no culto. Para ele é normal. Ele vai no culto quinta, domingo na missa e no centro espírita na sexta. Está tudo certo, irmão. Ele quer a palavra. Olha, eu estou precisando de uma palavra. Eu vou lá na igreja dos crentes hoje. É isso daí, consegue imaginar? Então, uma coisa é você nascer dentro dessa cultura. Nós nascemos dentro de uma cultura cristã, mas tem os grupos. Eu sabia que ia dar problema quando eu tentasse explicar isso aí. Com relação à terminologia, vale destacar uma característica shintoísta, que se refere à noção que se tem de kami, que refere-se ao conceito do poder sagrado, que crê-se existir tanto no inanimado quanto naquilo que tem vida. O que é o kami? São os deuses. Tem no plural também, kamis, é a mesma coisa, tá? É transliterado, kamis, deuses, os deuses do Japão. Então a floresta não é só um ser com vida, como uma planta, por exemplo. Não, uma rocha, a montanha. Tanto é que, qual é a montanha mais famosa do Japão? Deus, é uma divindade, Deus tudo é divino, só que não são deuses como o nosso Deus, por exemplo, que é onisciente. Não, é um Deus limitado. Ele é um Deus limitado, porque são muitos, Deus limitado, mas do Japão. Tá bom? São deuses exclusivos ali daquela área. Por isso que quando ele passa no Torri, ele presta reverência. Oi? Não, o kamikaze ele é outra coisa. Ele é aquele que se matava pela família imperial, porque eles são filhos dos deuses. Eles são filhos. Não, os japoneses, dentro dessa filosofia, são filhos dos deuses. Eruditos da fé shintoísta definem o termo e seu significado, explicando que esta religião mostrava um poderoso senso de presença de deuses e de espíritos que estão ligados à natureza,
aos quais se atribui o termo Kami. Vocês vão encontrar Kamis também, que seria o plural, mas aí Kami já significa plural a palavra, tanto faz. Traduzido nesta ótica por seres superiores, o que propicia a veneração a estas personalidades do além. Está entendendo? Não existe uma teologia para explicar isso aí, um dogma, não, é tradição. Tem coisa, gente, que é tradição, não tem coisa que é tradição, isso acontece muito dentro do catolicismo, até com a gente. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Doutrina da imortalidade da alma. Que crente sabe explicar isso aí? Doutrina da imortalidade da alma. O período que nós chamamos de estado intermediário. Quando você morre, você sai do corpo, vai para um lugar e vai ficar lá até a ressurreição. Estado intermediário. Isso é teologia. Mas isso está dentro da tradição? Não. Né? Agora, por que o católico acende vela então para o defunto? Ele sabe explicar isso aí? Não, ele acende vela. Olha lá. Por que ele vai na igreja lá, ele acende aquelas velas lá? Tem uma igreja ali, Copa ali, que a gente sempre vê lá a pessoa queimando vela. Ele vai lá e queima. É uma tradição. Eu vou queimar minha velinha hoje. Eu passei toda segunda-feira. E ele fica ali, não fica? Reverenciando. Ó, quer ver? Por que joga arroz no casamento? Tradição. Mas quem começou? O shintoísmo prega que o primeiro Deus celestial, teria dado orientações a Izanagi e a Izanami. Izanagi e Izanami. Tá? Um casal aí, divindades macho e fêmea, do panteão japonês, para que se criassem o mundo e, em particular, as ilhas que compõem o território japonês. Um território criado pelos deuses. Olha aí, na nossa concepção, nós temos um credo, um livro sagrado. Primeiro versículo, o Bereshit Bara Elohim no hebraico lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso? Então nós temos um Deus criador de tudo. No princípio, não é no princípio que criaram os deuses. Embora Elohim seja uma palavra plural de Eloá, mas está no singular, no princípio. Então o que acontece? Criou, né? Não está criaram. Estão entendendo aí? Então já é um esquema politeísta. Eles acreditam em muitas divindades. Empregando, segundo a crença, o processo de geração sexual, de relacionamento entre os deuses, criaram então a terra, os kamis, aí ó, deuses, está vendo aí no plural? Deuses, dos montes, das árvores, dos riachos, Deus do vento, Deus do fogo, assim prosseguindo até a constituição completa do planeta. Essa é a concepção deles, cultural, tradição. Agora, a nossa tradição ela é fraquinha, não é? Nós temos tradição no Brasil, mas a nossa tradição, esse negócio de religião é meio fraca. Agora, lá é diferente, porque eles são iguais. Né? O Brasil é uma mistura, gente. É bonito, é legal, mas essa miscelânea, essa mistura, não consegue criar um vetor. Lá não, eles são todos mesmo pensamento, já é de tradição, de criança. Consegue? Exatamente. Falou tudo. Nós temos 500 anos, mesmo considerando suas personagens que usufruem poderes de divindades, a linha que se separa dos homens é por demais estreita. Os japoneses shintoístas acreditam que descendem dos kami, deuses, e que a linhagem dos imperadores deriva de uma potestade superior, chamada Amaterasu. Está vendo? Então é um Deus superior, da onde vem o imperador. Agora, consegue imaginar a reverência? Você é um filho dos deuses e o seu líder é filho de um Deus superior. Olha que crença, gente. Então você dá a sua vida pelo seu imperador. Entenderam? E aí
em função da Segunda Guerra Mundial. Até porque vocês viram a Segunda Guerra Mundial, fizeram, mas você viu que não tinha jeito para segurar o Japão, não é? Eles morriam mesmo, gente. Do nada aparecia aquele monte de japonês. Já viu filme da Segunda Guerra Mundial? Eles davam a vida mesmo. Agora o cânon shintoísta, claro que vai passando o tempo, aí começa a documentar a história do grupo. O Kojiki, o registro das questões antigas, contém grande carga de mitologia, lendas e enredos históricos ligados ao desenvolvimento da civilização japonesa. Está lembrada da filosofia grega? Os deuses gregos, não é novidade, até na Grécia, que desenvolve toda a cultura, toda a nossa filosofia, os grandes, tinha mitologia. Imagina aí. Ou Nihonji? Não, do jeito que você falou, Fábio. Nihonji. Você é japonesa? As crônicas do Japão, com certa semelhança, traz em seu conteúdo a crônica sobre a origem do Japão e os fatos decorridos até o ano 700 depois de Cristo. O que é crônicas? É o dia a dia, né? O livro de crônicas que nós temos da Bíblia, é o dia a dia dos reis, não é isso? Crônica jornalística, o cara é cronista de futebol, ele escreve o dia a dia, cronista enfim, narrativas do dia a dia, nossa convivência, então trata isso aí. Desenvolvimento do shintoísmo. Considerando a antiguidade do Japão, constatamos que sua fundação também faz num período remoto, quer dizer, não tem como se achar, está lá desde o começo da história deles, tem essa tradição. O amor e o respeito que o povo japonês declina em louvor aos seus arquipélagos fomentam a crença de que desta região tenha principiado toda a criação divina, ideia que percorre a linha do tempo da história shintoísta juntamente com seus conceitos inaugurais. Quer dizer, toda a história você vai encontrar o shintoísmo. Embora não tivesse ainda o nome, mas o que acontece dentro dessa ideia de deuses, está em toda a literatura deles, não tem como. Este idealismo nacional e amor pátrio são os pontos de maior relevância quando o assunto é a presença exclusiva desta cultura religiosa apenas em solo japonês. Consegue imaginar o amor que eles têm pela terra deles? Como são considerados todas divindades? Consegue? O solo para eles é sagrado. Olha a ideia, e não é assim o japonês? A bandeira deles É o sol nascente, terra do sol nascente. Terra do sol nascente. Por isso que existe um preconceito quando de uma outra nação vai para lá, porque você não tem como, irmão. Não tem como. Se no Brasil, que já é tudo junto e misturado, tem preconceito, você consegue imaginar no Japão? Né? Você não é do time, não adianta, irmão. Você é diferente, você é o patinho diferente na lagoa. Você não é filho dos deuses. Matou Deus. Para os shintoístas, o Japão seria o centro do nosso universo de fenômenos. É dessa crença que surge o nome do país, dado pelos próprios nativos, Nippon, significando a origem do sol, terra do sol nascente. E eles têm esse orgulho, realmente terra do sol nascente. Aí esse pastor que me convidou, o pastor Antônio, falou: Pastor Antônio, eu vou te trazer aqui para a terra do sol nascente. Ele fala com orgulho. Aquele povo que constrói, se reconstrói, que sempre estão fazendo isso, né? Exatamente. E práticas e costumes do shintoísmo. Tem mulher também no sacerdócio. Basicamente se caracteriza, lembra dos deuses lá, a questão de sexo lá envolvendo para gerar? Então a mulher, ela participa também. Basicamente se caracteriza pelo culto à natureza e aos espíritos ancestrais.
Eles são referenciados por meio de oferendas, orações realizadas em altares por todo o Japão. Então é comum você encontrar o Torii e oferendas, que isso faz parte da cultura deles. A adoração tem por finalidade realizar pedidos de ajuda, promessa de atos no futuro ou a simples louvação para agradecimentos. Já as oferendas geralmente são feitas em gêneros como arroz, sal e saquê. Saquê é a bebida deles. Se fosse aqui no Brasil, a gente já ia falar que era macumba. Mas lá não é. Se bem que tem deuses também, nem todos os deuses são bonzinhos. Eles têm alguns problemas dentro do shintoísmo também, mas na sua maioria estão tranquilos. Tem essa. Agora, gente, você consegue imaginar, gente, o que é uma cultura? O que é uma tradição na vida de uma pessoa? Se crescer dentro daquele ambiente, mesmo que você aceite Jesus, não é difícil, você já tem aquela reverência, consegue para tirar isso de dentro. Se o nosso pecado é um estilo de vida, né? E o deles que é algo que de família. Você viu dentro tá tudo junto e misturado, já cresce dentro daquilo lá. A ancestralidade que eles têm tanto, né? Mas Jesus falou que nós devemos de levar o evangelho em todas as etnias. Tem que levar o evangelho lá. Então esse pastor, ele está lá com uma igreja lá, trabalhando, lutando. As entidades louvadas são chamadas, olha lá o camis lá no plural agora. Pessoal, as entidades, Pessoal, as entidades louvadas são chamadas camis, aí já está no plural, tá vendo? Então tanto faz. Espíritos de consciência e poderes limitados, que eu já falei, os deuses são limitados, mas capazes de grandes intervenções no mundo cotidiano. Eles são responsáveis pela proteção dos locais em que são patronos. Tem patrono aqui no catolicismo? Tem patrono, não tem? Quem é o patrono de São Gonçalo? São Gonçalo do Amarante. Então, patrono. Lá tem patrono. Aquele Deus, ele é responsável por aquele território. Vocês viram como que o japonês cuida da vegetação, dos jardins, dos peixes? Já viu o cuidado que ele tem pelas plantas? Como que é o nome daquelas árvores? Então, É o bonsai, que eles têm tanta devoção, né? essa irmã é uma japonesa camuflada. Todos Você não sabe se eu estive lá. Eles são representados sob diversas formas, como árvores, vales, rios, montanhas, fenômenos atmosféricos, como chuva, raios, etc., ou até mesmo por homens importantes, especialmente os grandes sábios e guerreiros. Olha aí a figura do samurai. Está vendo? Aí vem toda a arte japonesa. Ela é interessante. Você viu a pintura japonesa, o cuidado que eles têm de representar as coisas, a dança, a vestimenta, aí entra o ritual na hora de tomar o saquê, o chá, entendeu? Tudo é dentro desse princípio. Devido à importância da pureza na religião shintoísta, são muito valorizados os aspectos de higiene e da saúde. Vive bem o japonês? Vive bem ou não? Vive, e tem longevidade. Mas isso que gente, nós nos envenenamos todo dia. A nossa alimentação esquece. A gente se mata. Então, você vê a medicina deles. Exatamente. Natural, tudo cuidado. Então vive 100 e poucos anos. Você vê os exercícios. Lembra lá, voltando no taoísmo. Fica de pé todo mundo, rapidinho. Depois eu volto. Fica de pé todo mundo. Rapidinho. Já são 10 horas? Já? Que horas são?
Levantar para orar? 10 pessoas. A purificação é uma prática comum realizada por meio de banhos rituais, pelo jejum antes das cerimônias e muitas vezes pela prática do exorcismo. Ai, tem exorcismo. Bom, não vai dar. Tá bom. Olha só.